Pessoal, vamos lá então dar início. Na realidade, eu estava dando uma observada nos nossos conteúdos que nós trabalhamos já, e nas aulas anteriores que nós tivemos, nós começamos a trazer alguns detalhes sobre eleições e mandatos, mas a gente não deu uma aprofundada em todos os parâmetros legais existentes para essas eleições, e é um tema que tá grande, que tem grande possibilidade, está bem propício de ser cobrado, principalmente no exame 30, exame 31. Por quê? Porque agora, em 2018, né, bem recente, nós tivemos as eleições em todos os conselhos seccionais da OAB e também tivemos as eleições junto ao Conselho Federal. Então, aqui, quando nós falamos um pouquinho de estrutura, a gente mencionou os requisitos basilares para que eu possa me candidatar, mas nós não nos aprofundamos em todos os critérios dos mandatos e das eleições em si, quando eles poderão se manter, quais são as pessoas que podem integrar, né? Quem são aqueles proibidos, quando que ele perde o seu mandato. Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso hoje, né? Aproveitar esse domingão nosso bem tranquilo, né? Quase chuva, quase, né? Ontem deu uns pequenos pinguinhos, né? Mas já está melhorando, para a gente também falar um pouquinho sobre um tema hoje importantíssimo, né? Para mim um dos mais tops também, que é a parte de incompatibilidades e impedimentos, que sempre cai, a galera sente um pouquinho de dificuldade, né? Aí fala lá do juiz leigo, fala do conciliador, e o pessoal fica um pouco perdido lá em saber se ele pode advogar, não pode, ser incompatível, se é impedido. Então a gente vai trabalhar um pouquinho essas circunstâncias com vocês. Na aula de ontem, pessoal, lembra que bem no finalzinho me deu um branco, aí eu liberei vocês, né? Era 6h12, e aí nós no finalzinho da aula eu falei assim, poxa, né? Deu um branco aqui e tal. Depois que eu fui lembrar, que eu entrei no carro, falei, caramba, né? Que vergonha, né? Aquele branco que dá de última hora. Mas faltou uns pequenos detalhezinhos, pessoal, só para a gente amarrar de vez lá a parte do procedimento disciplinar. O que eu queria dizer para vocês ontem, naquele momento do branco, foi em relação a um prazo que é totalmente contrário aos 15 dias. Né? Então, era uma parte muito importante, na verdade é muito importante, porque às vezes você vai abrir o seu caderno de prova e você já decorou já os 15 dias ou 15 minutos. Né? Vai lá 15 dias, 15 minutos, 15 dias, 15 minutos, não tem como errar. Né? Ou é 15 dias ou é 15 minutos. Mas pessoal, você sabe que FGV é complicada, né? Então ela vai querer trazer pegadinhas, trazer algumas excepcionalidades para falar para você ir lá e pagar mais R$ 260 no exame 31, que não vai ser o caso de vocês. Então, só para a gente fechar com chave de ouro o procedimento disciplinar, galera, fiquem atentos ao primeiro detalhe que eu não trouxe na aula passada, que foi bem no finalzinho. Todas as vezes que nós tivermos no prazo de recurso, beleza, professor, estou lá, sabemos que nosso prazo é de 15 dias, perfeito, já decorei. Vamos supor que a gente esteja no último dia para o protocolo desse recurso em relação àquela decisão que foi contrária. Foi lá e condenou o Silvio sobre um procedimento X. Né? O Silvio pisou na bola lá e condenaram o Silvio em uma suspensão. Silvio quer recorrer. Mas o Silvio está no interior, vamos supor que está lá em Cotriguaçu. Né? Chegou lá de troller e tal, depois pegou 2 helicópteros, mais um avião, pegou mais 5 trollers e chegou em Cotriguaçu. Né? Eu fui lá esse dia, achei bem bacana lá. Então notem, pessoal, que eu estou bem distante da capital e vamos supor que lá não tenha, né, internet. Né? Não tem internet, o telefone pega de vez em quando você sobe em cima de uma árvore, assim, pega e tal, e você fica meio perdido, você, cara, hoje é meu último dia de apresentar o meu recurso, e agora, e agora? Você pega e olha numa casa, próximo a você, lá na portinha, assim, tem um fax. Né? Você falou, cara, salvou minha vida. Por que eu falo isso, galera? É uma questão que hoje ainda mantém-se no nosso estatuto, no nosso regulamento geral, e não teve alteração. Falando sobre o bendito facsímile, né? Aparelhinho de fax, hoje raramente visto em algum lugar, né? Hoje já substituímos pela informática, né? Pelo celular, nos e-mails e coisa e tal. Mas o facsímile ainda está presente no nosso estatuto. E essa questão nunca foi cobrada em primeira fase de OAB. Lá vai que no exame 30 esteja lá. Já pensou? Caderno branco tipo 1, questão número 1, né, pessoal? Ela pode estar indagando você o seguinte: último prazo de protocolo do seu recurso, você está fora, bem distante da capital, e você não consegue chegar ao Conselho Seccional para efetivar o protocolo no TED. Eu posso fazer isso via fax, professor? Também conhecido como facsímile? Sim. Então, se falar de facsímile, pessoal, né, que é um trajeto hoje ainda estabelecido dentro da nossa legislação, fiquem um pouquinho atentos, porque ele é permitido. Até aí tudo bem, professor, a gente usar no raciocínio lógico lá, né, no mamãe mandou, quem sabe a gente ainda acerta. O problema é que a FGV às vezes não vai falar só do facsímile, que torna meio que lógico.
ela vai perguntar para você o seguinte: se nós efetivarmos um protocolo via facsímile, um pedido de protocolo via facsímile, nós vamos ter um prazo posteriormente, o quê, pessoal? Para substituição desses documentos pelos originais, né? A gente lembra muitas vezes que o fax, né, pessoal, com o tempo ele some. Então a pessoa ia lá, recebia ele, dava uma grampeada malemar, pá, juntava no processo. Só que tinha um prazo para que você fosse aquele determinado órgão e reivindicasse o quê, pessoal? A substituição pelos originais. E este procedimento ainda se mantém no estatuto. Por mais que ele já caiu, vamos dizer assim, em regra em desuso, e, né, pela modernidade hoje que nós temos. Mas notem, pessoal, se uma questão como essa cair em primeira fase da OAB, o que eu quero que vocês marquem? Ele vai pedir para você o prazo. Né? Qual seria o prazo? No caso do protocolo aí do pedido, né? No caso do protocolo do seu recurso via facsímile, para substituição pelos documentos originais, pela peça original e os documentos ali que possam estar arrolados desse recurso. O prazo aqui, pessoal, para substituição pelos originais não é 15 dias. Tá? Por quê, né? Às vezes você vai carregar esses 15 dias e falar, professor, 15 dias, o professor falou na aula, falou lá, olhou, é 15 dias, leu a prova, é 15 dias, 15 dias. Bacana. É a única excepcionalidade em regra que nós temos, é em virtude do tal do protocolo, né, pessoal, dos documentos originais, no caso aí do recurso. Neste caso, pessoal, esqueça também aqueles 5 dias do CPC, tá? Que a gente sempre via lá, né? Prazo de 5 dias para substituição pelos documentos originais. Também não. Também não é 7 dias, tá, pessoal? Também não é 20 dias, pessoal. Também não é 3 dias, tá? Então, notem, aqui é um prazo diferenciado. Se cair na provinha de vocês, né? Lembrem-se, o prazo para a substituição dos documentos via protocolo facsímile será de 10 dias. Tá, galera? Então, é uma excepcionalidade que ainda não foi cobrada em exame da ordem. Na hora que eu falar para vocês na aula passada, deu aquele branco, né? Foi bem no finalzinho da aula, né? A mente já estava bem, já conturbada, já, mas eu queria deixar isso bem claro para vocês. Guardem, cravem. Falou em facsímile, né? Lembrem-se, pessoal, facsímile, substituição pelos originais, prazo 10 dias. Esqueça dos 15 dias, né, pessoal, que a gente tem como regra. Esqueça dos 15 minutos na sustentação oral que a gente trabalhou. Lembre-se aqui dos 10 dias, prazo estabelecido, que oportuniza você a fazer essa substituição, caso tenhamos alguma questão nesse sentido na prova de vocês. Um outro ponto bastante importante também, pessoal, só para a gente fechar com chave de ouro essa parte, é a seguinte. A gente falou sobre todo o procedimento disciplinar, como ele ocorre, como que dá a sua abertura, como é o fechamento, quais são os graus de recurso. E nós temos que lembrar de um detalhe primordial. Em que local o advogado vai responder esse processo disciplinar? Foi um item que nós não falamos na aula passada. É fácil falar, não, você pisou na bola, você vai responder. A gente aprendeu as sanções, aprendemos que existe o processo. Mas aonde ele vai responder? Aí a OAB pode te induzir a erro. Será onde ele tem a sua inscrição principal? Será onde ele praticar aquele determinado ato? Galera, dica básica, ele sempre vai responder aonde ele pratica o ato. Então, onde ele pisou na bola, será onde ele irá responder por aquele processo disciplinar. Notem, pessoal, que ele vai responder no local que ele produziu o ato. Depois, né, do resultado, nós iremos comunicar o seu conselho seccional. Tá? Então lembre-se, né, salvo engano, é bem próximo aos crimes também aí do professor Kleber, né? Sempre responde onde pratica lá o fato e coisa e tal. Então aqui, como é uma matéria interessante, né, é uma matéria séria, diferente de direito penal, nós sempre falamos o quê, pessoal? Que no caso do processo disciplinar eu respondo aonde eu praticar o respectivo, né, pessoal, fato. Então pisei na bola lá em Mato Grosso do Sul, lá dará-se a abertura do meu procedimento disciplinar. Só que nós temos uma pequena excepcionalidade. Se o advogado for suspenso preventivamente pelo Tribunal de Ética e Disciplina em virtude do ato praticado, por quê, pessoal? Se o Tribunal de Ética entender que aquele ato que ele praticou atenta literalmente de forma direta à OAB, nós poderemos ser suspensos de forma preventiva. Suspensão preventiva do advogado tem que ser feita pelo TED, onde ele possua a sua inscrição.
tá? Então, se cair qualquer questão nesse sentido, falar de suspensão preventiva do advogado, lembre-se, pessoal, quem vai ter esse poder? O Tribunal de Ética e Disciplina, aonde ele tem a sua inscrição, tá? Então, vamos supor que, né, professor, ele tem a sua inscrição em Mato Grosso, tá? Se tiver que atribuir suspensão preventiva, Conselho Seccional Mato Grosso, por meio do Tribunal de Ética e Disciplina, estará atribuindo essa suspensão a este profissional. Então, essas duas dicasinhas, pessoal, na realidade 3, né, que é quanto ao procedimento disciplinar, né, na circunstância do prazo para substituição dos documentos originais no caso de facsímile, essa circunstância, tá? Da onde ele vai responder. Foi esses 3 pontos que deu um branco na aula passada, mas eu queria deixar claro, só para que caso caia, né, você falar, pô, o professor deixou de falar. Então, se Deus quiser, vai estar lá na questão da prova de vocês, você já vai marcar, já vai precisar só de 39 questões para obter isso, né, já é menos uma, né, pessoal? A cada uma que a gente abate é bom demais, né? Principalmente ao que você chega no 44, 45, 46, aí você vai só na galera. Né? Às vezes falou, não, só para complementar mesmo, professor. A hora que eu acertar 72, eu paro, né? Tenho certeza disso. Pessoal, então vamos lá. Dando continuidade, eram esses 2 pontos que eu queria falar, que faltamos da aula passada, e hoje iremos dar um prosseguimento a 2 pontos bastante importantes. Nós começamos de forma bem singela a falar de eleições e mandatos quando nós falamos da estrutura organizacional da OAB, mas não entrei, não aprofundei nos pontos existentes e na área administrativa lá, como que vai acontecer, né, pessoal, essas eleições, quando as chapas constituídas serão impugnadas, quais são os prazos que essas chapas possuirão para que possam também apresentar defesa, e vamos falar quais são os poderes de julgamento, quem vai julgar, né, pessoal, se cabe recurso a essas decisões e quais são todos esses prazos. Primeiro momento, pessoal, nós começamos a falar um pouquinho sobre eleições e mandatos quando nós falamos lá de estrutura organizacional da OAB. Por que eu falo isso, pessoal? Porque as nossas eleições, elas irão ocorrer tanto no Conselho Federal da OAB, que é o nosso órgão máximo, como nos conselhos seccionais, que são os nossos órgãos de Estado, como também irão acontecer nas subseções. Então, deixando isso bem claro para vocês, as eleições e os mandatos que iremos trabalhar aqui, eles ocorrem nos 3 níveis. Lá no topzera, né, lá em Brasília, onde ficam os deuses da OAB, nos conselhos seccionais e nas subseções. Então, nós vamos ter aí, pessoal, né, vamos dizer assim, 3 estágios de eleição. Do pequenininho, que é as subseções nos municípios, no interior do estado, no nosso estado e a nível nacional. É claro, pessoal, que nós começamos a trabalhar com vocês quando falamos da estruturação da OAB, como se dá o início dessa eleição. Toda eleição aqui, pessoal, é singelamente que nós temos que guardar, fixar na nossa cabecinha o seguinte, ela sempre ocorrerá por meio de uma chapa. Toda eleição, pessoal, na OAB vai ter que acontecer por meio de uma chapa, tá? Regra, eu preciso da chapa para que eu possa produzir o que? A minha participação em uma futura eleição da OAB. Esta chapa, pessoal, que nós começamos a trabalhar com vocês, nós iremos falar um pouquinho, de forma bastante rápida, porque eu sei que nós já passamos por isso, sobre o nosso conselho seccional, porque é através dele que nós conseguimos entender como elas funcionam nos outros órgãos. Esta chapa, pessoal, que será constituída, ela sempre manterá aqueles requisitos estabelecidos do artigo 63 ao artigo 67 do nosso Estatuto da OAB, tá? Ele vai tratar, pessoal, dos pontos cruciais para que nós tenhamos a validação da nossa chapa e, consequentemente, tenhamos a possibilidade de participar dessas eleições. Esta chapa que vai ser constituída dentro do seu respectivo estado, pessoal, ela vai ter aqueles cargos que nós começamos a trabalhar com vocês. Cargos esses, né, que não mudam. Nós teremos lá a diretoria do conselho seccional, do nosso conselho seccional, do nosso estado. E lembrem-se que essa diretoria ela nunca vai mudar. Nós deixamos isso bem claro para vocês, em qualquer órgão da OAB, nós teremos lá a nossa mãozinha sempre, né? Os nossos 5 cargos, que vai do presidente
até o tesoureiro. Então, para aqueles que não anotaram, aqueles que faltaram, né, pessoal, esse início de aula que nós começamos a trabalhar, nós falamos aqui que nós vamos ter o presidente, o vice-presidente, o secretário-geral, o secretário adjunto e o tesoureiro. Então, notem, pessoal, que aqui não muda. Presidente, vice-presidente, secretário-geral, o secretário adjunto e o nosso tesoureiro. Eles deverão estar presentes, pessoal, para que possam integrar a nossa chapa. Eu vou convidar esses profissionais e se nós não tivermos, né, toda essa complementação existente à diretoria, eu não poderei concorrer a nenhuma eleição. Então, o primeiro passo, pessoal, não cair em pegadinhas. Eleições no conselho seccional não poderão ser feitas de forma individual, tá? Então guardem isso com vocês. Professor, se tiver alguma alternativa ou alguma questão que está induzindo ali, que o Silvio individualmente irá propor a sua candidatura a presidente do Conselho Seccional X. Falso. O Silvio só poderá propor, pessoal, né, e participar de uma eleição como futuro presidente da OAB Mato Grosso, se ele compor o quê? Uma chapa. Nós necessitamos da chapa para podermos concorrer às eleições. É proibido nos estados as eleições produzidas de forma individual. Então não tem como eu primeiro me candidatar e posteriormente, por exemplo, né, pessoal, trazer o restante da chapa. Isso é proibido dentro dos nossos conselhos seccionais. Então, por isso, o primeiro passo que eu vou ter que ter é levantar a nossa diretoria, saber os futuros membros que irão participar conosco dentro da nossa chapa. Essa chapa, pessoal, ela também vai ter diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, tá? Então lembre-se, pessoal, e fiquem espertos, depois a gente vai tratar até algumas pequenas questões que eu trouxe aqui, que eu acho cruciais para a prova, e tem grande chance de ser cobrado de novo sobre eleições, por quê? Diretoria da Caixa, galera, diretores da Caixa de Assistência, não são cargos de confiança, não são cargos de indicação, são cargos que estarão presentes junto à nossa chapa, que irão concorrer às eleições junto à nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Então, toda a diretoria de Caixa de Assistência, galera, lembrem-se, também possuirão os nossos 5 cargos. Nós teremos lá, né, a nossa diretoria, para que ela esteja devidamente completa. Eu vou ter novamente um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral, um secretário adjunto e um tesoureiro. Então, nós vamos compor, pessoal, a nossa diretoria aqui também com os nossos respectivos 5 cargos. Então, lembrem-se sempre que eles vão estar também presentes, né, pessoal, junto à nossa Caixa de Assistência dos Advogados. Citamos para vocês também, pessoal, a figura dos nossos conselheiros seccionais. Deixamos uma regrinha básica que o número de conselheiros seccionais, pessoal, estarão presentes conforme o cálculo do regulamento geral da OAB. Eu sempre terei uma composição, pessoal, baseada no artigo 106. E nós falamos para vocês que ela vai funcionar sempre de que forma, se nós tivermos uma questão específica sobre isso. O número de conselheiros seccionais que participará da minha chapa dependerá de quê? Do número de advogados que estarão inscritos dentro do meu estado. Então, nós temos 2 contas a serem feitas. Se dentro do meu estado, galera, nós possuirmos até, certo? Se dentro do meu estado nós possuirmos menos de 3.000 advogados, nós poderemos incluir ou constituir dentro da nossa chapa até 30 conselheiros. Então, repetindo, artigo 106, a redação do 106 ela é um pouquinho complexa, mas traduzindo ela está dessa forma. O artigo 106 é bem claro, estabelece que se nós tivermos menos de 3.000 advogados no estado, tá, pessoal, não é na subseção, não é no Conselho Federal, porque essas pegadinhas é dentro do estado, nós poderemos ter até 30 futuros conselheiros seccionais. Então, eu posso, no momento que eu pego uma certidão da OAB do meu estado, verificar. Temos lá 2.900 advogados inscritos, poderei ter o quê? Na composição da minha chapa, até 30 futuros conselheiros seccionais. Se esse estado possui 3.000 ou mais advogados, galera, aí muda a história. Aí eu vou poder compor com mais um membro, ou seja, mais um conselheiro, a cada grupo de 3.000 advogados no meu estado. Então, exemplo clássico. Professor, já estamos no limite aqui de 30. Só que o meu estado tem 6.000 advogados, então eu posso compor mais um.
Temos 9.000, professor, mais um. Então, ali nós poderemos chegar, pessoal, até 80 conselheiros. Então, mínimo 30, máximo 80. Peço que vocês tomem cuidado, que esses são os limites atribuídos hoje, pessoal, pelas nossas legislações, tanto pelo Regulamento Geral, quanto pelo Estatuto da OAB. Mas o Regulamento Geral, pessoal, ele trouxe ainda uma pequena excepcionalidade, né? Acho difícil cair, mas caso caia, fiquem espertos, por quê? Mínimo 30, máximo 80 são os limites atribuídos pelo artigo 106. Mas ele traz uma extensão em que critério? Se caso o Conselho Seccional entenda que esse número limite seja ainda pequeno para ter uma boa administração junto ao seu conselho, nada impede que ele possa o quê, pessoal? Reivindicar a autorização para nós termos o quê? Um número maior de membros junto ao Conselho Estadual. Então, repetindo, nós temos limite, mas nada impede que, caso o Conselho entenda necessário, ele possa o quê, pessoal? Reivindicar a autorização para aumentar esta composição. Então, se cair lá básico na prova da OAB, lembre-se, 30, máximo 80. Mas se tiver aquela tal da vírgula ou um salvo, fiquem atentos, porque isso pode ser feito desde que o Conselho Seccional demonstre a necessidade de ter o quê, pessoal? Mais componentes, mais membros, para que ele possa produzir uma boa administração. Um exemplo, que na realidade seria uma exceção da exceção, é o estado de São Paulo. Por curiosidade, vocês podem entrar lá e verifica para você a estrutura organizacional do Conselho Seccional de São Paulo. Hoje estamos atingindo mais de 500 mil de advogados inscritos, né, pessoal? Então é muita gente. Imagine ter somente 80 conselheiros seccionais para administrar, não consegue. Então notem que São Paulo, a gente até brinca, mas faz sempre o quê, pessoal, né? Exceção das regras. Então ali ele poderia se manifestar reivindicando o quê? Um aumento na sua composição quanto ao número de conselheiros seccionais para produzir uma boa administração. Na realidade, nem boa, né, pessoal? Para conseguir administrar este conselho seccional, que tem um número gigantesco de membros participantes, que somos nós, vocês, futuros advogados, que poderão estar lá inscritos, tá? Então, notem, regra 30, máximo 80, lembrando que há a possibilidade, o quê, pessoal? De nós buscarmos uma expansão. Então, se a questão for uma afirmativa direta, podem marcar a regra do 106. Caso tenhamos uma questão, uma afirmativa um pouco mais completa, dando salvo ou uma vírgula à frente, lembre-se desta excepcionalidade. E aqui também, pessoal, nós deixamos bem claro a vocês o seguinte, que eu tenho também os nossos conselheiros federais. Esses não mudam. Na chapa, pessoal, nós teremos sempre 3 conselheiros, tá? Então já está determinante em legislação federal, fiquem tranquilos. 3 conselheiros federais irão nos representar junto lá a Brasília, né, pessoal? Estarão presentes lá nos órgãos internos da nossa OAB nacional. Aqui, pessoal, quando nós terminamos de formar a chapa, ainda falta a figura dos nossos suplentes, tá? Então pode a chapa, sem problema algum, pessoal, formar na sua composição com os seus suplentes. Hoje, a maioria das chapas constituídas já acumula os seus suplentes para eliminar futuras dores de cabeça. Na falta de um titular, nós teremos a figura dos suplentes ou substituindo. Uma dica que eu dou, pessoal, prestem atenção. Quando houver suplentes na chapa, os suplentes serão designados para os conselheiros seccionais e para os conselheiros federais. Professor, mas tiver lá uma pegadinha falando suplente, né, da diretoria da Caixa. Por que eu não preciso de suplente para a diretoria da Caixa, pessoal? Porque eu já tenho os devidos cargos. Na falta, por exemplo, do presidente, eu tenho a sua substituição, né, pessoal, pelo vice-presidente. E assim sucessivamente. Então, quando compormos suplentes na nossa chapa, lembre-se, na composição ela será por meio dos nossos conselheiros seccionais e por meio dos nossos conselheiros federais. Eu preciso, pessoal, desta chapa constituída para que nós tenhamos a possibilidade de nos candidatarmos aos quadros da OAB. Lembrando, e aí foi onde nós paramos nas aulas anteriores. Pessoal,
Cada um destes profissionais que aqui estarão devidamente inscritos, eles precisam cumprir algumas outras características próprias, características básicas advindas de lei federal. E aí as grandes pegadinhas que nós temos, né? Todo profissional aqui presente, ele tem que cumprir um requisito básico para ele se candidatar. Básico, ser advogado. Galera, bacharel não se candidata. Galera, estagiário devidamente, com o seu pagamento da anuidade em dia, não se candidata a cargos por eleições na OAB. Então caiu isso, pelo amor de Deus. Porque a gente vê, né, o bacharel, coitado do bacharel, galera. Tá no meio do muro, já falei isso. Não é mais estagiário e ainda não virou advogado. Tá ali, né, tá pendendo para virar advogado. É igual vocês, agora de exame 30, tá cravado o nome. Eu já tô até sonhando, pessoal. Só não nem dormir direito, porque eu já vi o nome de vocês lá naquela lista. Tá? Tá repreendido em nome de Jesus. Notem, pessoal, que aqui além de vocês serem advogados, advogado é aquele que está devidamente inscrito nos quadros da OAB e também está previsto no artigo 67, também irão cumprir com outros requisitos básicos. Eu sempre brinco com meu aluno que para ser candidato na OAB tem que ter nenê. Né? Até fiz esse mapinha mental lá, galera, agora vou. Aí às vezes o cara chega lá na prova e fala, não, professor, tem que ter neném, senão não pode candidatar na OAB. O cara falou, você tá louco, que neném é esse? Na idade, pessoal, a gente criou iniciais dos atos previstos no artigo 63, tá? Quais são esses atos hoje presentes lá, professor? Um dos primeiros, é claro, ser advogado. Não tem como eu candidatar se eu não sou advogado, tá? 2, galera, tomem muito cuidado. Além de ser advogado, eu tenho que estar em dia com o pagamento das minhas anuidades. Se eu estiver devendo a OAB, galera, quebrou um dos requisitos básicos do artigo 63. Não vou poder me candidatar. Então, se caiu lá na prova da OAB, fique atento. Está devendo, não se candidata. Tem que estar em dia com o pagamento das anuidades. Então, por isso nós falamos, né? O E do nenê, né? O primeiro é o quê? Estar em dia com o pagamento das suas anuidades. Segundo requisito base, não ocupar cargo exonerável ad nutum. Né? O que é isso, professor? Né? Nós comentamos rapidamente nas aulas passadas. Não ocupar cargo exonerável ad nutum. Esses cargos são cargos de confiança, pessoal, né? Cargos de indicação. Se você estiver ocupando cargo exonerável ad nutum, lembrem, pessoal, o artigo 63 proíbe a sua participação a qualquer cargo na eleição. Tá? Então, nós temos aí, né, o outro N aí do nenê, não ocupar cargo exonerável ad nutum. Terceiro, galera, lembrem-se, não possuir procedimento, condenatório transitado em julgado. Não possuir procedimento disciplinar transitado em julgado, vírgula, salvo, isso mesmo, salvo reabilitação. Não possuir procedimento disciplinar condenatório transitado em julgado, vírgula, salvo reabilitação. Pessoal, procedimento de reabilitação, hoje ele é produzido por regimento interno. Então, graças a Deus, não precisamos decorar. Cada conselho tem procedimentos específicos internos. O que eu quero que vocês fixem na reabilitação? A reabilitação poderá ser reivindicada pelo profissional 1 ano após o cumprimento desta condenação. Então, professor, cumpriu bonitinho lá, decorreu o prazo de 1 ano, eu poderei reivindicar a minha reabilitação junto aos quadros da OAB. Se for criminal, temos que cumprir a reabilitação criminal, professor? Sim. O
Questão que caiu na penúltima prova da antepenúltima prova da OAB, né? Então, professor, for normalzinho, lembre-se, 1 ano contados o quê? Do cumprimento. Cumpriu, decorreu 1 ano, reabilitação. Se falar de reabilitação criminal, lembre-se, eu tenho que cumprir a reabilitação criminal, contado 1 ano, eu posso reivindicar o quê, pessoal, né? A possibilidade de reintegrar-se os quadros da ordem, se for um caso de exclusão, ou tentar limpar a minha ficha sobre os outros atos no qual eu vinha sofrer uma sanção disciplinar, tá? Então, 1 ano será contado, tá, pessoal, para nós reivindicarmos esta reabilitação. Então, notem, não poderei possuir procedimento condenatório transitado em julgado, salvo o caso de reabilitação. Pegadinha que já caiu na OAB, pessoal. Se ele ainda está respondendo, nós já discutimos isso com vocês. Ele tem graus de recurso, né? Princípio da ampla defesa contraditória. Aqui tem que ser o quê, né? Transitado em julgado, tá? Então, notem, temos mais um requisito básico, né, e importantíssimo, que é possuir, pessoal, né? Possuir mais de 5 anos de inscrição contínua na OAB. Possuir mais de 5 anos de inscrição contínuas na OAB. Pode deixar. Mais de 5 anos de inscrição contínuas na OAB. Por que fala a palavra contínua? Pegadinha, já caiu na OAB e um monte de gente perdeu essa questão. Galera, 5 anos contínuos, por quê? Muitas vezes na prática vocês podem deixar de advogar em virtude de incompatibilidades. Muitas vezes incompatibilidades temporárias. Né? Você pode ser convidado para um cargo exonerável adjunto, né, pessoal? Cargos de confiança que geram incompatibilidades. Ser secretário de Estado, por exemplo, né, pessoal? Outros cargos que podem gerar a incompatibilidade com a advocacia. Você deixa de advogar. Então, exemplo, nós tivemos isso na prova da OAB. Fulano advogou 2 anos e foi convidado para assumir um cargo de incompatibilidade. Beleza. Foi lá e licenciou da OAB. Voltou de novo para a advocacia após cumprir esse prazo, advogou mais 2 anos. Beleza. Advogou, depois desses 2 anos, foi chamado novamente por um novo governo para assumir novo cargo. Novamente, a licenciou. Voltou e advogou mais 2 anos. Aí, nesse final dos últimos 2 anos, ela foi convidada para concorrer à eleição sob determinado cargo de diretoria. Aí perguntava, cumpre os requisitos necessários? Muitos foram lá, 2 mais 2 mais 2, dá mais de 5, né, professor? Galera, tem que ser 5 anos contínuos, tá? Já tivemos grandes problemas aí e essa pegadinha é crucial em prova da OAB. Eu achei legal que o aluno já foi lá, contou, não, falou, você acha que eu vou cair nessa pegadinha? 2 mais 2 mais 2 dá mais que 6, professor. Então, eu já estou lá e vou marcar que ela pode concorrer. Não pode. Tivemos até um caso a nível de conhecimento de uma advogada aqui do estado de Mato Grosso, né? Ela foi indicada para ocupar um cargo, né, de incompatibilidade temporária no Tribunal de Justiça, pela OAB. Só que o que aconteceu, galera? Ela foi nomeada num dia e foi exonerada no outro. Não deu certo o cargo, entrou num dia e saiu no outro. Só que foi uma coisa muito rápida, coisa de 24 horas praticamente. Depois, nas eleições, ela se candidatou em uma chapa. A chapa foi impugnada em virtude deste membro, alegando que ele não cumpria o quê, pessoal? Um requisito base do artigo 63. Que ela não tinha os 5 anos contínuos, tá? Por causa de 24 horas. Então, tome um pouco de cuidado, pessoal. É uma pegadinha bastante interessante, até porque o artigo 63, ele fala assim, possuir mais de 5 anos, mas não traz a palavra contínua, né? A palavra contínua, pessoal, ela só vem dentro do regulamento geral da OAB. Então, para a gente não cair nessa pegadinha, fiquem atentos. Às vezes o aluno pode ler lá em casa, né, depois, com bastante calma, falar, pô, o Silvio tá louco, aqui não tem nada de contínuo, fala mais de 5 anos. Mas lembre-se, galera, quando vocês buscarem a leitura do regulamento geral, ele deixa bem claro, possuir mais de 5 anos, né, pessoal, contínuos, tá? Então, nós temos que guardar essa palavrinha para nós atingirmos êxitos em questões relacionadas à nossa eleição. Beleza, professor. Então foi o que nós começamos a trabalhar quando falamos de estrutura organizacional. Composição de chapa, lembrando que nessa chapa todos os cargos já possuem definições próprias e cada um deles tem requisitos específicos. Esqueci, artigo 63, para candidatar ao OAB tem que ter nenê. Lembre que são as iniciais hoje que nós temos do artigo 63. Ótimo, professor. Estou lá com meus requisitos, pego a minha chapa, essa chapa ela tem que ser o quê? Devidamente registrada junto ao nosso conselho seccional. Aí começam algumas pequenas dores de cabeça.
que a OAB gosta de vez em quando suscitar e cobrar de nós em primeira fase. Estas chapas devidamente produzidas, elas deverão ser devidamente inscritas junto ao seu conselho seccional, contados o quê, pessoal? De até 30 dias anteriores à data das eleições. Repetindo, as nossas chapas deverão ser devidamente requisitados os pedidos de inscrição, ou seja, o seu protocolo, em até 30 dias antes da data das eleições. Nossas eleições, galera, nos conselhos seccionais, sempre irão ocorrer conforme previsão federal, na segunda quinzena de novembro do último ano de mandato, tá? A OAB é tão sacana que ela troca também nas alternativas mandato por mandado, tá, pessoal? Lembra lá de português jurídico, né, argumentação jurídica, mandado, lembra de oficial de justiça, ir lá cumprir, tá, pessoal? Mandato, procuração, poderes que você vai ter para representar a classe por um período de tempo, tá? Então, estamos falando de mandato, T de tatu, tá? Como já caiu em primeira fase, eu não duvido de nada de FGV. Cumprimento de mandado, aí pô, você vai lá e marca, professor, esqueci do D com T, né? Aqui é tatu, não é dado, tatu, mandato. Beleza, professor. Lembre-se então, galera, desse requisito base, né? Nós temos que ir lá protocolar o pedidozinho 30 dias antes, né, da data da eleição, data essa que vai percorrer o quê? A segunda quinzena de novembro do último ano de mandato. Esse mandato, ele sempre será de 3 anos, tá, pessoal? Não existe excepcionalidades. Mandato sempre de 3 anos, tá? Ah, professor, mas o meu parente X lá teve um mandato de 2 anos. Filha, então não é na OAB, tá? Porque a lei federal é bastante clara. Mandato de 3 anos. Junto ao Conselho Federal? Sim. Junto ao Conselho Seccional? Também. Junto à subseção? Também. Certo, pessoal? Então, nosso mandato sempre será de 3 anos. Lembrem-se, pessoal, que a partir do momento que nós temos já a data de início da realização das nossas eleições, 30 dias antes, nós temos lá o protocolo de pedido de inscrição na nossa chapa. A partir do momento que nós protocolamos esse pedido, pessoal, né, para que nós tenhamos a oportunidade de candidatarmos às eleições, lembrem-se, a OAB ainda não perguntou. Como que será designado o número da minha chapa? Será por uma ordem de protocolo ou será por meio de algum critério específico? Por exemplo, o presidente daquela chapa é o mais antigo, né? Ou o presidente daquela chapa tem o número de inscrição mais antigo dentro dos quadros da OAB. Galera, não tem nada disso. Aqui é bastante simples. Aquela primeira chapa que protocolar aquele pedido vai ter o número 1. Aquela chapa que protocolar depois vai ter o número 2 e assim sucessivamente. A ordem, pessoal, segue o protocolo feito de pedido quanto à inscrição, tá? Não tem nenhuma regalia específica não para que você queira a chapa número 1, tá? Por isso que muitos acompanham, tem gente que dorme lá na porta do AB. Quando abre o prazo, o cara já põe a barraquinha, né? Vai chamar, óbvio, o estagiário já para ficar lá segurando a fila, né, pessoal? Porque ele não vai posar lá, mas o estagiário com certeza vai estar lá, né? Já para hora que abrir a porta, é igual promoção das Casas Bahia, sai correndo, chega no protocolo, protocolei, para pegar o número 1, né, pessoal, e concorrer às eleições. Então, lembre-se, número de chapa é designado pela ordem de protocolo de pedido de inscrição. No momento que é protocolado o pedido de inscrição, galera, olha que interessante, abre prazo, no momento do pedido de inscrição, que é no protocolo, abre os prazos para impugnação da chapa. Então, repetindo, no momento que nós efetivarmos o pedido lá de protocolo, né, pessoal, para podermos participar da futura eleição, abre-se o prazo para impugnação da nossa chapa. Pessoal, aqui é pior que eleição partidária, vocês não têm noção. Quando você está lá para protocolar sua chapa, já tem as outras chapas já com pessoas presentes para ter acesso àquela documentação e que de alguma forma ela quer te impugnar. Porque quanto menos concorrência, mais chance da sua chapa ganhar as eleições. Então, 3 dias nós teremos do protocolo para termos o quê, pessoal? A possibilidade de impugnarmos uma chapa.
Então, fui lá e protocolei, professor, o pessoal já vai estar babando no intuito de já ter acesso àquela documentação para verificar, por exemplo, se nós deixamos de cumprir algum desses requisitos, né? Então, foi o caso, né, do exemplo citado daquela advogada. A hora que pegaram, identificaram, opa, o cara já estava investigando. Quando viu o nome da advogada, falou, mas peraí, em tal data ela não teve, né, uma posse X num período tal? Já retiraram certidão, foram lá e fizeram o quê, pessoal? A impugnação da chapa, em virtude de um membro não estar cumprindo um requisito estabelecido por lei federal, artigo 63. Tá? Então, tome muito cuidado com isso. 3 dias, então, nós teremos para impugnação desta chapa. Depois, pessoal, do momento de pedido, né, reivindicando a impugnação, vou lá e protocolo impugnação da chapa por requisito X. Abre-se mais 3 dias para a apresentação da defesa quanto à impugnação. Então, 3 dias para impugnar, 3 dias para apresentação da defesa. Tá? 3 e 3. Então, é fácil de decorar. 3 para impugnar, 3 para defesa. Beleza, professor. Impugnar a minha chapa. Óbvio que eu tenho a melhor assessoria do mundo. Já vão lá estar pronto para apresentar a defesa. Apresentando a defesa, galera, vai ir concluso esse processo, né, para a comissão eleitoral. Então, repetindo, 3 dias para impugnar, 3 dias para apresentação da defesa e 5 dias para apresentação da decisão da comissão eleitoral. Então, ele vai concluso para a comissão e a comissão, em 5 dias, apresentará uma decisão sobre a chapa impugnada. Então, aqui, primeiro passo. O pessoal chegou na prova da OAB e falou, eleição é 335. Você chega, sentou 335. Ah, querem saber 335. Por quê, pessoal? Já sabe. 3 para impugnar, 3 para defesa, 5 para decisão. Decisão, comissão eleitoral. Aqui começa também alguns pequenos detalhes, galera, que já foram cobrados também. Comissão eleitoral são cargos de indicação. Tá? Repetindo, comissão eleitoral. Porque eu tenho que ter gente na comissão eleitoral. Alguém vai decidir esse processo. Então, lembre-se, comissão eleitoral será composta por cargos de indicação. Nós vamos, né, ser convidados para integrar aquela comissão. Dicas básicas e até lógicas. Aqueles que compõem a comissão eleitoral não podem ter vínculos com as chapas, galera. Questão óbvia, né? Porque, né, se chama o Silvio tem vínculo direto com a chapa 1, é óbvio que qualquer coisa que é da chapa 1 eu vou meter caneta. Falar, não, pera, chapa 1 é a melhor de todas, né? Tem nada a ver com isso aqui, né? E indefiro tudo, manda arquivar. Né? Então, notem, comissão eleitoral não pode ter o quê, pessoal? Vínculo com nenhuma das chapas. Já tivemos isso, né, em alguns estados, como o estado de Mato Grosso é público e notório, então a gente pode falar, né, em uma eleição X nós tivemos a impugnação da respectiva comissão, por quê, pessoal? Foi demonstrado, comprovado que um dos membros tinha, né, interligação em uma das chapas, né? Um dos membros, né, pessoal, da comissão era sócio de um dos integrantes de determinada chapa no escritório de advocacia e tal. Então, eles conseguiram demonstrar esta vinculação, quebrando essa circunstância estabelecida no estatuto, e ele, né, pessoal, foi convidado a se retirar. Ele foi substituído à época, em virtude da impugnação e tal. Então, pode acontecer. Então, lembrando, comissão eleitoral são cargos de confiança, cargos de indicação. Lembrando que esses integrantes não poderão ter vínculo com as chapas. Lembrem-se, pessoal, isso é dica básica. Todos os membros têm que ser advogados. Tá? Então, regrinha está lá prevista hoje no nosso estatuto, no regulamento geral. Aqueles convidados, por óbvio, né, pessoal, tem que ser advogados devidamente inscritos nos quadros da OAB. Número, né, de membros na comissão, 5. Tá, pessoal? Lá vai que pergunte para vocês. Número de membros da comissão eleitoral serão 5 membros. A lei já nos determina que dentre esses 5 membros, galera, já será designado um deles como presidente da comissão. Então, repetindo, a lei já nos determina que quando houver já a escolha dos 5 membros, um deles já será designado como presidente da comissão. Os outros serão designados como membros, tá? Então, já de plano,
Fizemos a escolha, professor, já vamos designar um deles como presidente da comissão. Esse convite, pessoal, né? Esta indicação, lembre-se, não é tão simples, é só chegar lá e falar, um Silvio vai fazer parte, pronto, amanhã você vem e forma a comissão. Não, esses nomes são levados ao conselho seccional e passa também o que por uma análise sobre todos os conselheiros. Se aprovados, né, pessoal, nós teremos aí a composição dessa comissão por aqueles nomes que vierem a ser indicados. Então, todo e qualquer conselheiro pode se manifestar contra ou a favor desses que serão indicados a integrar esta comissão eleitoral. Então, lembre-se, 3 dias para impugnar, 3 dias para apresentação de defesa e 5 dias para a decisão. Lembrando que nós temos 5 membros. Oi? Pessoal, corridos ou úteis, né? Hoje nós utilizamos toda a regrinha do CPC, tá? Então, sempre dias úteis, tá? Então, 3 dias para impugnação, 3 dias para defesa e 5 dias para apresentação da decisão pela comissão eleitoral. Aqui, pessoal, é interessantíssimo nós observarmos o seguinte. Quando nós falarmos dessa decisão, essa decisão também cabe recurso, tá? Então, guardem, ampla defesa contraditório sempre, graças a Deus. Mas, o que eu quero que vocês fiquem espertos. Lembra que nós falamos ontem das excepcionalidades quanto ao efeito do recurso? Uma das excepcionalidades que eu deixei bem claro para vocês, que não cabe o efeito suspensivo, está lá no ESC. A primeira inicial que nós falamos, que é o E, vem de eleições. Então, no caso das eleições, eu não possuo efeito suspensivo no grau de recurso. Posso recorrer sem problema algum, professor, mas lembre-se, na eleição não teremos o efeito suspensivo. Qual que é o prazo para nós recorrermos dessa decisão, galera? 15 dias, tá? Então, o prazo aqui para recurso não muda, tá? Então, o prazo que eu terei para recorrer daquela decisão será de 15 dias. Efeito aqui também, pessoal, escadinha que nós começamos a trabalhar com vocês. Não esqueça, primeiro grau de recurso que eu irei ter será para o conselho seccional da OAB, tá? Então, notem, pessoal, vamos ter então a nossa comissão, grau de recurso 15 dias para o nosso conselho seccional, tá? Isso, a comissão de ofício, pessoal, não, tá? Então, por isso que hoje raramente acontece, porque vocês não têm noção a concorrência que é. Quando protocola e vem aqueles carrinhos de supermercado de documento, já tem 2 ou 3 ali responsáveis em ficar 24 horas lendo aqueles papéis para descobrir algum caroço de arroz que não bate com os artigos 63 a 67. Então, por isso, notem, pessoal, aqui nós não temos a possibilidade de trabalhar ex officio. Ela terá um critério fiscalizatório. Mas os critérios de impugnação quanto ao descumprimento de requisitos, pessoal, serão literalmente trabalhados pelas chapas. Então, por isso, hoje a lei já nos estabelece esse prazo para que nós tenhamos a oportunidade de buscarmos impugnar as mesmas e retirarmos ela da concorrência. Já tivemos casos, por exemplo, em Mato Grosso, no qual, em virtude da impugnação, a chapa deixou de concorrer às eleições. Então, se eu tenho 4 chapas e diminuir para 3, as chances da minha chapa ganhar aumentam. Até porque a gente vai trabalhar que terá o ganho das eleições a chapa que possuir a maioria dos votos válidos, tá? Então, notem, galera, 15 dias nós teremos para o grau de recurso. Lembrem-se, galera, novo CPC, tá? 15 dias úteis, prazo estabelecido para que eu possa recorrer dessa decisão. E se nós não tivermos satisfeitos, ainda chegaremos aonde, professor? Ao Conselho Federal da OAB, tá? Também manteremos o nosso prazo de 15 dias úteis, lembrando do efeito nesta circunstância quanto ao grau de recurso, tá? Lembrem-se do ESC. Falamos então que é excepcionalidade ao efeito suspensivo. Eleições, a famosa suspensão preventiva do advogado e o caso que, pessoal, de falsa prova de requisitos para obtenção de uma inscrição. Tá? Então, são só esses 3 requisitos que nós temos, no qual, pessoal, desculpe, falso prova de requisitos não, cancelamento da inscrição
por falso requisitos, tá? Então notem, o ESC são as 3 excepcionalidades que nós temos. Quem depois quiser ler, ele está no artigo 128, essas 3 excepcionalidades. Artigo 128 do Regulamento Geral da OAB, tá? Não é do Estatuto, é do Regulamento Geral da OAB. Beleza, professor. Então, aqui nós cumprimos, né, a nossa primeira partezinha. Lembramos, então, que nós temos os graus de recurso, lembramos que a chapa pode ser impugnada, tem prazo de defesa e prazo para apresentação dessa respectiva decisão. Isso tudo vai acontecer, pessoal, se nós estivermos falando dos nossos conselhos seccionais, tá? Então, lembre-se, eleição sempre na segunda quinzena de novembro, e aí, vamos lá, protocolamos, apresentamos, não fomos impugnados, começou a eleição. Ótimo. Quem vai ganhar essa eleição, professor? A chapa, que, como já dito, ganhar, ou seja, possuir a maioria dos votos válidos, tá? Então, às vezes, vem essa questãozinha lá na prova. Vencerá a chapa que adquirir o quê, pessoal? A maioria dos votos válidos. OAB tem essa nhaca dessa pegadinha de falar que a eleição é sempre no dia 15 de novembro. É na segunda quinzena, tá, galera? Então, pode ser 16, 17, 18, dia 30. Lembrem-se, né? Segunda quinzena, não exatamente no dia 15 de novembro. Já teve isso, teve gente que marcou, parece que chama, atrai, né? Alternativa A, será sempre no dia 15 de novembro do último ano de mandato. Você, não é sempre no dia 15, né, galera? É na segunda quinzena. Então, tome muito cuidado. Beleza, professor. Tivemos, então, a maioria dos votos válidos, chapa número 1, arregaçamos, destruímos as outras chapas. Data da posse, tivemos, né, na prova de 2014. Data da posse, lembrem-se, 1º de janeiro do ano seguinte às eleições. Tá? Então, professor, tivemos então as eleições agora em 2018. Então, dia 1º de janeiro de 2019, tomaram posse todos os conselhos seccionais. Então, repetindo, 1º de janeiro do ano seguinte às eleições, teremos as posses dos nossos conselhos seccionais. Pessoal, qual que foi a pegadinha nessa questão de 2014? Acho que muitos até fizeram ela nesses livros de questões, né? Eu sempre gosto de trazer essa questão para trabalhar com os nossos alunos, por quê? Ela falou assim, ó, todos os cargos tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano seguinte ao ano da eleição. Falso, não são todos. Por quê, professor? Além de nós termos o nosso conselho seccional, os nossos estados, nós temos também o quê? Conselho federal. E federal não é 1º de janeiro, então não são todos, fique esperto. Todos, somente, né, pessoal? Apenas. Conselho Federal, galera, vai tomar posse no dia 1º de fevereiro. Então, os todos poderosos, os deuses da OAB, eles esperam, né, pessoal? São mais tranquilos. Dia 1º de janeiro estão viajando, né? Férias, recesso forense. Então, eles não vão tomar posse dia 1º de janeiro, eles vão tomar posse dia 1º de fevereiro. Esqueceu na prova, lembre. O cara é poderoso. Ele chega depois, tranquilo, férias e tal. Então, ó, seccional, 1º de janeiro. Federal, 1º de fevereiro. Professor, o que vai divergir conselho seccional do conselho federal quando se tratar de eleições? Aqui a gente tem que tomar muito cuidado também. Por quê? Conselho federal, galera, como a posse é no dia 1º de fevereiro, eles irão se reunir e produzir votos no dia 31 de janeiro. Então é rápido o negócio lá mesmo, dia 31. Reúne, vota, dia 1º eles tomam posse. Por que lá é rápido assim, professor? E aqui nos estados, né? Acontece em novembro e só toma posse no ano seguinte. Primeiro que a gente está falando de um estado, né, galera? Então, por exemplo, se for estado de Mato Grosso, se a gente colocasse na ponta do lápis, em regra, nós teríamos hoje 32 mil advogados, né? E a gente vai falar daqui a pouquinho que o voto é obrigatório. Então, se a gente colocasse em regra, eu teria que ter 32 mil votos, salvo os critérios de justificativa, critérios de licenciamento e tal. Mas notem que era 32 mil votos, então não é da hora para outra, né? O pessoal tem que pegar, levantar esses votos em cada, né, subseção e afins. Então notem, lá no Conselho Federal, só vota os conselheiros federais. Muito mais tranquilo.
Né? Se a gente fizer um cálculo básico, a gente já estudou isso, eu tenho 81 lá. Rapidão, galera. Lá, como que vai funcionar? Aqui eu tenho uma chapa gigantesca, né, pessoal? Tem diretoria do conselho, tem diretoria da Caixa, tem conselheiro federal, tem conselheiro... Lá, esqueça. Eu tenho uma chapa simples com a composição dos nossos 5 cargos. Ou seja, pessoal, tem um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral, um secretário adjunto e um tesoureiro. Tá? Repetindo, no Conselho Federal é bem mais tranquilo, professor. Nós teremos lá uma singela diretoria, tá? Um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral, um secretário adjunto e um tesoureiro, tá? Aqui, pessoal, prestem atenção. A chapa eleita será a chapa que atingir maioria simples, 50% mais um dos votos. Lembre-se dessa pegadinha. Estado, maioria dos votos válidos. Conselho Federal, maioria simples, 50% mais um. Tá? Aqui, pessoal, outra pegadinha gigantesca que nós temos. Lembrem-se que nós falamos nas aulas anteriores que os votos advindos do nosso Conselho Federal eram votos por delegação, ou seja, o Estado praticava um voto representando ele. Então, se eu tinha 3 conselheiros, esses 3 produziam voto em relação ao seu Estado sobre determinada matéria de competência deles. Aqui, pessoal, esqueçam isso. Lembra que eu falei que existia uma única excepcionalidade, onde o voto era individual? Onde o voto será individual no Conselho Federal? No caso das eleições. Então, nas eleições, cada conselheiro federal produzirá o seu respectivo voto sobre aquelas chapas que estarão concorrendo às eleições. Estas chapas, galera, como já dito, têm os seus requisitos básicos, conforme já a determinação de lei federal. Aqui, eu peço que vocês tomem cuidado por uma outra pegadinha que a OAB sempre nos traz. Como a chapa é simples, pessoal, nós temos que ficar atento ao seguinte. Para que a nossa chapa possa se registrar e concorrer às eleições, primeiro, ela deve comprovar apoio de, no mínimo, 6 conselhos seccionais. Então, o trem lá não é fácil, galera. Para que eu possa reunir a galera e poder concorrer lá em Brasília, eu tenho que ter, no mínimo, o apoio de 6 conselhos. Digo, pessoal, 6 estados. Eu vou ter que levantar 6 estados, 6 conselhos seccionais para apoiar a minha chapa. Tá? Então, tem que ser declarado bonitinho no papel para que nós tenhamos a possibilidade de concorrer. Sabe o que é FGV por sacanagem? Isso é muita sacanagem, galera. Ela colocou participação e apoio de, no mínimo, 6 conselheiros seccionais. Não é 6 conselheiros, galera, é 6 conselhos. Gravem, 6 estados. Você está vendo que fica tão próximo, que às vezes você lê tão rápido, você está tão bitolado ali, você perde a questão. Professor, eu juro que eu li 6 conselhos e estava lá 6 conselheiros, tá, galera? São 6 conselhos, tá? Outro ponto importante aqui, galera, que eu quero que vocês entendam também. Aqui muda um pouquinho do conselho seccional. Por quê? No conselho seccional, deixei bem claro que eu só posso concorrer se eu for lá e registrar minha chapa completa. Se eu não tenho todos aqueles cargos lá devidamente protocolados bonitinho no meu pedido, não concorro. Aqui, galera, muda um pouquinho. O presidente, ou seja, o todo-poderoso da chapa, pode reivindicar o pedido de inscrição em até 6 meses antes da data da eleição. Repetindo, a figura do presidente desta chapa poderá o quê, pessoal? Reivindicar o pedido de inscrição em até 6 meses antes das eleições. Vou explicar o porquê disso. Vocês ficaram meio confusos. Professor, peraí. Se primeiro não tem que sair o Estado para depois ter os novos conselheiros, para depois eles terem uma nova diretoria, por que o cara 6 meses antes pode já fazer o pedido de inscrição? Pessoal, teve muita gente que leu essa questão na prova da OAB e falou, professor, é loucura. Porque ele vai ser um antigo e depois ele vai integrar os novos, porque vai ter eleição depois do Estado. Pessoal, é a única exceção que nós temos
Está no artigo 67, parágrafo único do Estatuto da OAB. Lá fala assim, ó, todos os candidatos, exceto a figura do presidente, será obrigado a serem o quê? Conselheiros seccionais. Então, qual é a única excepcionalidade que eu tenho, pessoal, quanto ao presidente? Se nós concorrermos a vice, secretário-geral, adjunto ao tesoureiro, para eu poder me candidatar, eu vou ter que comprovar que eu sou conselheiro federal eleito. A única excepcionalidade é para a figura de futuro presidente. Então, notem, galera, não há necessidade dele ser conselheiro federal. Então, por isso, ele trabalha em uma excepcionalidade. Ele pode se candidatar antes, conforme previsão de lei. Tá? Aqui não teria como. Por quê, professor? Quem que vai concorrer aqui? Conselheiros federais. E para isso nós temos que ter o quê, pessoal, né? Primeiro, a designação deles para que eles possam concorrer. Para votar aqui, o que eu vou ter que primeiro? As eleições dos estados, né? Porque é no estado que escolhe os futuros conselheiros federais. Então, por isso que lá é, segunda quinzena de novembro, posse dia 1º de janeiro, e depois vem as eleições da onde, professor? Do Conselho Federal. Então, por um critério lógico, eu acredito que vocês estão seguindo essa sequência, eu tenho que ter meus novos conselheiros federais, para eles participarem aqui em Brasília. Daqui para baixo é obrigatório que eu seja conselheiro federal. A única excepcionalidade é para a figura do presidente. Então, por isso, pessoal, o artigo 67 também, tá? Ele fala que aquele que vai concorrer ao cargo de presidente da chapa, ele poderá reivindicar a sua inscrição em até 6 meses anteriores à data da eleição. É até interessante porque, pessoal, ele consegue correr atrás até para pedir apoio aí dos estados, né? O cara vai viajar mesmo, vai chegar no estado, ó, Léo, pô, me apoia, cara, minha chapa vai ajudar vocês, tal, tal, tal. Então são aquelas, né, aquele trabalho, né, formiguinha. Você vai correr os estados no intuito o quê, pessoal? De buscar apoio de no mínimo 6 conselhos, tá? Então, repetindo, a figura do presidente é excepcionalidade, tá, galera? Presidente, 67, parágrafo único, não existe a obrigatoriedade de ser conselheiro federal eleito. Beleza, professor. O restante da chapa, o artigo 67 já deixa bem claro. Deve-se reivindicar o seu registro em até 30 dias anteriores à data da eleição. Tá? Então, o registro do restante da chapa deverá ser feita em até 30 dias anteriores à data da eleição. Tá? Então, nota, professor, se todos forem conselheiros federais, porque o 67 parágrafo fala que não há obrigatoriedade, mas eu posso ser um presidente e ser conselheiro, professor? Sem problema algum. Mas aí eu não posso, né, pessoal, buscar a minha candidatura 6 meses antes. Nós vamos registrar a chapa completa em até 30 dias anteriores à data da eleição. Tá? Então, por isso que tem que ficar bastante esperto com essa pegadinha de presidente, tá, pessoal? Presidente é excepcionalidade. Teve dúvidas? Fazer a leitura do artigo 67, parágrafo único do Estatuto da OAB, tá? Então, notem, galera, que são requisitos básicos que nós trabalhamos inerentes às nossas eleições quanto à composição de chapa. Do outro lado também, galera, nós temos que ficar atento aos advogados. Por quê? Para ter uma eleição, eu não preciso só de chapa, eu preciso de gente que vote. E quem vai votar aqui, professor? Somente advogado. Novamente eu falo para vocês. Professor, bacharel vota. Estagiário devidamente inscrito nos quadros da OAB com pagamento da sua anuidade em dia. Não vota. Tá? Toda vez vem essas pegadinhas em prova da OAB. Professor, mas ele está pagando em dia, professor. Paguei 500 lá, eu quero votar. Galera, não vota. Quem vota? Somente advogado devidamente inscrito. Por que ele fala devidamente inscrito? Se cair lá, ó, o advogado se encontra licenciado. Advogado licenciado vota? Não, galera. Tá? Outra pegadinha. Advogado licenciado não vota. 3. Se o advogado possuir mais de uma inscrição,
Por exemplo, Silvio tem OAB Mato Grosso, passou aqui, foi lá e tirou. Silvio tirou a sua suplementar lá no Distrito Federal. Chegou as eleições. Onde o Silvio vota? Essa se cair também. Você fala, e agora, professor? Aí fala assim, sempre vem a alternativa A. Vota onde possui inscrição principal. Que a principal é principal e acabou. Galera, nada disso. Você pode optar, tá? Óbvio, né? No momento que optar, pessoal, vamos supor que, poxa, o Silvio votou em Cuiabá, né, Mato Grosso, onde ele tem a principal, e deixou de votar, por exemplo, no Distrito Federal, onde ele tem suplementar. O que o Silvio vai fazer, pessoal? O Silvio vai lá em Brasília, vai mandar isso para Brasília, justificando por que ele não votou lá, tá? Então lembre-se, pode fazer, é uma justificativa válida hoje. Não votei em Brasília por possuir a minha OAB principal em Cuiabá. Junta lá o comprovantezinho que você votou aqui. Com certeza Brasília vai o quê, pessoal? Isentar você de toda e qualquer multa. Por que eu falo isso? O advogado que deixar de votar nas eleições, por ser uma obrigação de vocês, vai pagar multa. Tá, pessoal? Então, repetindo, o voto é obrigatório ao advogado devidamente inscrito nos quadros da OAB. Deixando claro, o licenciado não vota. Professor, se eu não voto na OAB no dia da eleição, qual que é a minha multa? 20% sobre o valor da sua anuidade. Tá? Já caiu pegadinha falando que é 20% sobre o salário mínimo. Eu já falei para vocês, galera, nós somos chique, né? A gente não trabalha com salário mínimo. Tá? Então aqui é 20% sobre o valor da anuidade. 20% sobre o valor da anuidade. Professor, existe outra excepcionalidade para que eu não possa votar? Pessoal, só justificativa. Se cair na prova da OAB, que eu acho muito difícil, mas se ele perguntar assim, ó, professor, eu deixei de votar porque eu estou devendo a OAB. Se você está inadimplente, você pode votar? Ou não tem nada a ver? Por exemplo, eu estou inscrito, sou advogado, não interessa que eu estou devendo, eu vou lá, vou produzir meu voto. Galera, quem está inadimplente está ferrado, não vota. Tá? Ou seja, quem está inadimplente, automaticamente já está correndo juro da sua inadimplência e automaticamente já vai aplicar mais uma multinha de 20% sobre o que você já está devendo também, galera. Por quê? Porque a inadimplência, pessoal, quebra requisito básico advindo da nossa legislação federal para que você possa votar. Se a questão for um pouquinho mais intensa e falar o seguinte, estou devendo, mas eu quero votar, como eu faço? A lei impõe que num prazo de até 30 dias antes da data da eleição, eu posso ir lá na OAB e pagar a minha dívida. Ou formalizar o que, pessoal? Um acordo sobre ela, para que eu venha me tornar adimplente. Tá? Então, repetindo, quem deve, não vota. Mais fácil guardar assim, que você não esquece. Quem deve, não vota. Se dever, pode pagar. Prazo para pagamento, 30 dias anteriores à data das eleições, tá? Outro ponto crucial aqui, pessoal. 45 dias anteriores à data das eleições, será publicado em diário o chamamento dos advogados adimplentes para votarem nas eleições. Tá? Então, um pouquinho de cuidado, eu acho que até no material eu não corrigi lá, depois vocês dão uma olhada, acho que ainda está 60. Houve essa alteração, tá? Em até 45 dias anteriores à data da eleição, os advogados, né, pessoal, serão chamados. Serão chamados de que forma? Por diário, publicação linda e maravilhosa. Vai ser uma listagem lá dos advogados, o quê? Que estão aptos. Por quê, professor? São esses que, em regra, têm a obrigatoriedade do voto, né? Aqueles que estão inadimplentes não vão sair na lista. Então, uma dica. Se Deus quiser, no exame de 30, vocês vão passar, vão tirar a OAB, e a primeira, óbvio, vai ter que pagar a anuidade, senão você não tira a OAB, né? Vamos supor que você pise na bola um pouquinho mais à frente. Aí sai outra eleição, seu nome não sai na lista, pode ir lá ver o que é, né? Às vezes acontece a gente esquecer de pagar. Eu gosto do advogado que ele esquece, né? Ah, esqueci,
né? Então, lembre-se, esqueceu, o prazo que vocês terão é de 30 dias anteriores à data da eleição para buscarem o que, pessoal, né? Efetivarem o pagamento dessas anuidades ou formalizar um acordo com a AB, para que você torne adimplente, produza o seu voto e evite a aplicação da bendita multa de 20% sobre o valor da sua anuidade, tá? Então notem, pessoal, que esses requisitos são basilares para que a gente possa entender um pouquinho sobre as eleições e mandatos e para que vocês, né, não venham de forma alguma perder uma questão relacionada a esse item. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Outro tema hoje, este é topzíssimo, pois não? Manda. Da solenidade. Uhum. Perfeito. Certo. Pode, tranquilamente. Não, 45 dias será publicado chamando os advogados adimplentes. Então, 45 dias antes, perfeito. Então, vai lá, pessoal, 45 dias já sai a listagem. Por quê? Seria como se fosse um choquezinho, né? Por quê? No bom sentido. Sai a listagem de quem está apto a votar. Então, se você está apto, você entende que você está em dia com a OAB, né? Então, a hora que você olha lá a listagem, caramba, meu nome não está aqui, né? Vou falar isso para vocês, né? Tá aqui ao vivo, tá gravando, mas vai lá. O professor Silvio chegou na última eleição, todo pactão, né? Tal como sempre, cumprimentando. Tirei meu AB, entreguei pra menina, ela olhou para mim assim, doutor Silvio, seu nome não tá na lista. Falei, como assim? Você tá louca? Indica, mas, gente, aconteceu comigo, do lado do professor Rodrigo Palomares, ele olhou para mim assim, uai, como assim? Aí todo mundo já olha, mas a gente vai dar um carão, né? Que todo mundo olha assim, uai, e eu só assustado. Não, 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 tem alguma coisa errada. Isso, né? Tem alguma coisa errada aqui. É um absurdo essa OAB. Presto serviço para esse negócio aqui, mas não tem. Aí tá. Não votei, gente. Não votei. Peguei, guardei minha carteirinha, saí de lá e tal. Falei, gente, mas o que aconteceu, né? Aí o curioso, lá sempre fica, nas eleições, uma pessoa interna que você pode lá verificar a situação. Ela, pá, 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 pá. O senhor não pagou uma prestação de 2017. Isso foi agora, 2018, né? Porque 2018, né? Caiu um carvãozinho, né? Fui lá, né? Graças a Deus ganhando bem na Lacna. Você foi lá, pá, paguei à vista, pá. Não parcelei. Só que em 2017, fui inventar de pagar o boleto, porque é um boletim igual do IPTU, né? Aquele Casas Bahia, 10 vezes, vai paga uma, paga outra, paga uma. Esqueci de pagar de dezembro. De dezembro, não, acho que de outubro, dezembro, sei lá, a última. Aí meu nome ficou lá. Aí veio outra, eu peguei, paguei à vista, então fiquei tranquilo. E não pude votar. O que aconteceu comigo, né? Chegou a cartinha na minha casa para mim ir lá emitir o boleto para pagar a multa porque eu não votei. Tem justificativo? Como que eu vou justificar? Né? O aluno falou, professor, faz, justifica. Fala que você não votou porque você estava devendo. Então, é uma justificativa. Não cabe essa justificativa, tá, pessoal? Então, eu passei por isso. Por isso que a gente sempre indica, né? 45 dias, a lei já determina a publicação dos adimplentes, ou seja, aqueles que estão aptos. Então, note que ele ainda corre ainda até 15 dias para você ter ciência ali, buscar a OAB e fazer o acerto. Então, fez o acerto, a OAB de plano torna-se você adimplente e você pode efetivar a prática do voto, que é obrigatória, salvo nos casos de licenciamento que você não vota, tá? Então, não é facultativo ao licenciado, pessoal, ele não vota, porque essa questão também já caiu na OAB. Advogado, licenciado, não vota. Tá? Então, o Silvio foi lá, teve que pagar quase R$ 160 de multa. Doeu o coração, cara. 20% do valor da anuidade. Tá? Então, fiquem atentos para que isso não ocorra com vocês. 30 dias anteriores à data da eleição. Tá? Então, assim, quando eles publicam, pessoal, é até interessante que embaixo já vem essa observação também. Eles já publicam, bonitinho, aí eles vêm, né? Informando que caso haja algum critério de inadimplência ou critérios, né, inerentes, né, a valores relativos ao AB, que o advogado esteja presente num prazo de até 30 dias anteriores à data das eleições para que produza o acordo ou o pagamento dos respectivos valores. Então, na própria publicação, eles também dão essa ciência, usam do site, né, para propagar, né, o princípio da publicidade, para que a pessoa possa, o quê, pessoal? Evitar o pagamento da multa, tá? Mas para isso tem que fazer o ajuste, o acordo ou diretamente o pagamento daqueles valores que ali se encontram em aberto, tá? Sim?
Não, não, pessoal, né? O que que acontece? O que a gente pode trabalhar aqui é o seguinte, professor, quando é acumulado todas essas dívidas da OAB, há possibilidade de nós executarmos o advogado? Aí sim, né? Nós podemos acumular toda essa dívida dele, inclusive abrir um procedimento disciplinar contra o profissional, como a própria OAB já está fazendo, e também fazendo parcerias e convênios com órgãos de proteção, como o cartório de protestos, por exemplo, onde vocês estão sendo, né, levados a protesto em virtude, né, pessoal, da falta de pagamento. Né? Às vezes a gente se assusta, né? Pode. Nós assustamos com os valores hoje, né? Encontrei com um colega, vou citar o nome, falei, tô com um pequeno problema na OAB lá, tô devendo 50 mil lá. Falei, rapaz, quantos anos você não passa na OAB? Porque foi acumulando, acumulando, acumulando. A hora que você vê, você fica com a dívida gigantesca, né, pessoal? Lembrem-se, e até uma dica que a gente vai falar agora, galera, não gera obrigatoriedade de pagamento simplesmente aprovação na OAB, tá? Não confunda isso, porque pode cair também. Gera obrigatoriedade de pagamento da anuidade a partir do momento que você está inscrito, tá? Uma coisa é sermos aprovados no exame, que vai ser o de vocês no exame 30. Você vai pegar aquela declaração linda e maravilhosa, vai colocar num quadro na sua casa e vai deixar lá, tá, pessoal? Agora, gera a obrigação a partir do pedido de inscrição. Até porque nós temos ainda uma outra fase a cumprir, né? Porque você vai passar no exame, só que você não sabe ainda se você está apto a ser advogado. Né? Então, vai passar pelo conselho, o relator vai analisar aquela documentação, ver se você cumpre com todos os requisitos do artigo 9º do Estatuto da OAB. Um deles, que é o primordial, chama-se idoneidade moral. Né? Ou o critério de incidente também que está acontecendo no caso das inscrições. Né? É um item que ainda não caiu na OAB, mas ele é bastante singelo, porque como está agora em repercussão administrativa, lá vai que eles lhe perguntem. Pessoal, lembrem-se que edital é específico. Você não pode fazer o exame da ordem se você estiver matriculado no 8º semestre, tá? 9º ou 10º ou último ano de faculdade. Por quê? A partir dessa nova gestão, nós tivemos aí indeferimentos de inscrições. Por quê? Porque quando você protocola, qual que é a sacada? O aluno está no 8º, ele faz a prova. Quando ele passa na segunda fase e sai a publicação do nome dele como aprovado, ele já está no 9º. Aí ele vai lá e tira a certidão de frequência, ele já está no 9º. Só que agora acabou. Conforme o edital, item 1.4.1.1 e item 1.4.1.2, para ser mais exato, podem ler lá que eu até decorei, lá fala que é obrigatório que você esteja devidamente inscrito no 9º semestre, pessoal, no período. Então, por exemplo, se você juntar uma certidão de frequência do 2º semestre do ano que você está no 9º e você fez a sua inscrição ou a prova foi no 1º semestre, eles vão indeferir o seu pedido. Teve uma bolada agora que foi indeferido aqui no estado de Mato Grosso. Então, retornou pedindo para que a parte vá à faculdade e junte uma declaração que ela está devidamente inscrita à época no 9º semestre, no período, no 1º semestre, quando ele fez o quê? A sua inscrição. Tá? Então, agora acabou essa tática, tá? Não funciona mais. E lembrem-se, né? Isso, pessoal, gera crime, né? Falsidade ideológica. E o item 1.4.1.3 ainda traz a possibilidade de abertura de procedimento criminal contra vocês ex officio pela ordem. Tá? Então, tomem um pouco de cuidado em virtude desse sistema que está acontecendo agora. Tá? Vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui também, é importante nós falarmos de outro tema mega, ultra, blaster, super, ultra importante, chamado incompatibilidade e impedimentos, tá? Um tema, pessoal, que passa e vira, a OAB está nos cobrando, né, em primeira fase, e às vezes o aluno ele sente um pouquinho de dificuldade, por quê, professor? É muitos cargos, né? Às vezes o cara pega um cargo lá da PQP, me desculpe a palavra, e fala assim, e aí, você advoga, não advoga, né? É incompatível, é impedido. Então, na prática, pessoal, a gente começa do básico. Né? Eu sei que muitas aulas a gente já trabalhou um pouquinho sobre incompatibilidade ou impedimento, mas eu vejo ainda que o aluno ele tem algumas dificuldades, né? Em saber o que é incompatibilidade, em saber o que é impedimento. Galera, ponto base. Quando nós começarmos a falar sobre essas circunstâncias, primeiro, incompatibilidades, galera, nós já até falamos na aula passada. Não pode advogar. Incompatibilidade
vem de total. Eu não posso advogar de forma alguma, galera. Não tem excepcionalidades. Incompatível, não advoga. A gente até brincou, né? Você em relação à sua sogra é incompatível, galera. Não advoga, tá? O impedido, galera, o impedido advoga com restrições, tá? Então notem, o incompatível não advoga. O impedido advoga com restrições. O incompatível, pessoal, ele pode ser de duas formas: incompatibilidade definitiva e incompatibilidade provisória, tá? Falamos também, pessoal, na aula passada, que a incompatibilidade definitiva gera cancelamento da OAB, né? Incompatibilidade provisória gera o licenciamento da ordem. Repetindo a nossa aula de ontem, a incompatibilidade definitiva que gera o cancelamento, lembrem-se, galera, posso retornar ao OAB sem novo exame de ordem, tá? Incompatibilidade provisória que gera o licenciamento tem uma singela suspensão da minha OAB. Então, no licenciamento, suspensão, no cancelamento, eu perco o número de ordem, tá? Quando voltar, não preciso fazer novo exame de ordem, tá, galera? Já tenho direito adquirido. Mas eu terei o quê, né? Um novo registro. Como se ali eu estivesse adentrando em conjunto com vocês no exame 30, né? Poxa, professor, né? Atuei como magistrado por 25 anos, me aposentei, cumpri os requisitos e o prazo estabelecido pela Loman, vim pedir a minha inscrição novamente. Então, aquele pedido será analisado, cumpre todos os requisitos basilares, você vai fazer juramento em conjunto com todos aqueles que passaram no exame 30, tá? Então, no cancelamento, lembre-se, galera, número de OAB novo, tá? Licenciamento, suspende o número da sua ordem. Finalizou o licenciamento, retorna novamente com o mesmo número. Aqui, pessoal, o que nós vamos começar a trabalhar com vocês para que vocês fiquem bastante atentos no dia da prova da OAB. Professor, não tem como decorar tudo aquele artigo 28, artigo 29 e artigo 30 do Estatuto da OAB. É muita coisa, professor. E lá não é assim, né? Você é prefeito, o prefeito não advoga. Não é assim, galera. Aí você lê lá, primeiro você tem que entrar um pouquinho de direito administrativo, né? Aquele que participa da administração direta ou indireta. Professor, que é administração direta? Ai, Raona já deixou louco aqui. Então, galera, vamos com calma. Primeiro, vamos já fixar aqueles cargos que de plano já geram incompatibilidades, tá? Então, esse se cair, galera, já vai de plano lá arregaçando na prova e vai responder em 10 segundos a questão. Incompatíveis de plano no artigo 28, galera. Primeiro, judiciário. Judiciário. Vamos supor, essa é top. Silvio Soares está no 8º semestre. Silvio Soares está estagiando no Fórum Cível da capital. Silvio Soares tem o direito de retirar a sua inscrição como estagiário na OAB? Silvio Soares é incompatível ou impedido? Estagiário. Cheguei lá no meu 8º semestre, a faculdade fala, filho, você tem até daqui 40 dias para trazer sua OAB aqui, se vira. Silvio Soares é estagiário do Fórum Cível da capital. Silvio Soares é incompatível ou impedido? Já pensou se cai essa, galera? Vocês vão ficar lá, pô, professor, sacana, hein? Galera, quem tá aí, né, no 8º pro 9º vai tirar a carteira, né? Não vai conseguir. Por quê? Você tá vinculado ao judiciário. Vinculou ao judiciário, você é incompatível. Olha um exemplo clássico. Para você ver o tanto que a FGV é sacana. Você é fisioterapeuta. Foi lá, fez o concurso do TJ para fisioterapeuta. Você é funcionário, você é fisioterapeuta. Que é até legal, na hora que você está com mais pressa, você chega lá no TJ, momento de, sei lá, negócio físico lá. Para tudo, vamos lá.
Você fica lá esperando, né? Estica. Você acaba entrando, né? Vai, faz junto também. Então você é fisioterapeuta concursado do TJ. Galera, você passa no exame de ordem, fez direito, linda e maravilhosamente. Pergunto, posso tirar minha carteira? Sou incompatível ou sou impedido em relação à OAB? Incompatível porque, pessoal, faço parte do poder judiciário. Você tá vendo que às vezes colocam uns caras que não tem nada a ver, fisioterapeuta. Que fisioterapeuta? Outra, pessoal, você, essa não caiu ainda, né? Você é dentista concursado, odontólogo da Secretaria de Justiça do Estado X. Fez o curso de Direito, passou na OAB, quer tirar a sua inscrição. Incompatível, impedido? Incompatível. Professor, mas você mexe com dente lá, professor, né? Eu até achei interessante, porque a gente acompanha esse julgado, né? Até no grau de recurso agora. Teve um conselheiro que falou assim, né? Falou, mas o dentista que é concursado de Secretaria de Justiça, ele está diretamente ligado, né, pessoal, aos presídios, né? Aqui dos menores, como que chama o Pomeri. Então ele está ligado diretamente. Falei, de certo então, que a pessoa vai estar consertando. Que crime que você cometeu? Você sabia que você podia sair daqui? Você tem advogado? Tá aqui o meu cartão. Mas, né, pessoal, como muitas vezes diz os grandes professores de cursinho, a gente não pode estar discutindo aqui a nossa vida. Né? Na realidade, a gente tem que discutir o que a OAB determina. Então, por exemplo, se vocês forem odontólogos da Secretaria de Justiça, esqueçam, galera, concursados gera incompatibilidade. Então, assim, primeiramente, falou do judiciário, galera, fixem, vocês são incompatíveis, tá? Então tá ligado direto e indiretamente ao judiciário, vocês são incompatíveis. Estagiário que seja, não vai tirar a sua carteira. Vai fazer o estágio porque é obrigatório, mas o estágio de um incompatível. Não tira a carteira, não acompanha processo, não faz audiência, mas é obrigado a fazer o estágio porque é determinação da própria lei federal e também regulamentação do MEC. Então, as duas trabalham em conjunto. Notem, judiciário incompatível. Outro também, pessoal, polícia. Polícia. Pessoal, polícia. Professor, sou policial. Policial é incompatível. Pegadinha que já caiu na OAB. Você é policial, beleza. Você está afastado por um período de 3 anos em virtude de uma doença. Você passou na OAB, você pode ir lá pedir sua inscrição? Não, galera. Agora o policial que está na reserva, pode. Né? Leia-se reserva, aposentado. Policial na reserva tem a possibilidade de reivindicar a sua inscrição junto aos quadros da OAB, tá? Então eu falo aqui policial, pessoal, falo que as carreiras militares também, tá? Militar também. Policial e as carreiras militares. Outro aqui também compatível de plano, galera, cartorário. Cartorário, tá? Cartorário. Então notem, tem o judiciário, tem o polícia, tem o militar, tem os cartorários e também tem os fiscais. Fiscais. Fiscais pode ser municipal, pode ser estadual, pode ser federal, tá? Então tem judiciário, tem o policial, tem o militar, tem o cartorário, tem os fiscais, tá? Até aí, beleza, professor. Só que a OAB não vai perguntar, isso aqui é muito fácil, você decorou, de plano você conseguiria matar. Galera, olha o que pode cair nesse exame 30, alguma coisa, um passarinho verde passou lá na porta da minha casa hoje cedo e falou para mim. Se ele falar assim, ó, o tal do juiz leigo. Quem faz estágio, você senta lá, você não faz audiência com o juiz no juizado. Tem lá um juiz leigo. Ou tem um conciliador. Então, cadê o juiz? Falou, não, eu sou o juiz aqui. Não, eu que mando nesse negócio aqui. Pergunta, galera. Olha o que a OAB é sacana. Se tiver lá, pô, professor, você acertou essa, vou pagar uma cerveja para você depois. Galera, juiz leigo e conciliador seria incompatível ou impedido?
Se você olhar de plano, professor, judiciário é incompatível. Galera, anotem aí no caderno de vocês. Juiz leigo e conciliador podem advogar, tá? Só tem uma restrição. Só não poderão contra o juizado em que ele atua. Repetindo, galera, o juiz leigo e conciliador poderão advogar. Só não pode ou só não poderão contra o juizado em que ele atuar. Porque já caiu pegadinha lá falando o seguinte, né? Que ele não poderá atuar junto aos juizados especiais. Falso. A Lei 9.099/95 e também, né, o FUNAG estabelece que ele pode advogar. Só não pode em relação ao juizado que ele atua. Daí, pessoal, né? Claro que essa orientação que nós temos hoje, nós acompanhamos jurisprudências também. Mas se cair, podem marcar de olho fechado, que eu garanto para vocês que vão acertar. Outra circunstância é quanto à criação agora dos juizados de... Como que é o nome dos juizados que foram criados agora? Da Fazenda Pública. Não tem os juizados agora da Fazenda Pública? Quem acompanha, quem já está estagiando ou está aí no dia a dia, nós temos agora o juizado de Fazenda Pública, tá? Professor, se a OAB por sacanagem colocar lá que o fulano é juiz leigo do juizado de Fazenda Pública, é a mesma orientação? Não. Se for juizado, pessoal, que agora são juizados novos que nós temos, né, da Fazenda Pública, lembre-se, esse conciliador ou juiz leigo não poderá atuar em nenhum juizado de Fazenda Pública do Brasil. Então, olha que interessante. Se ele for dos juizados, entre aspas, vamos colocar assim, juizados comuns, só não poderá atuar em relação ao juizado que ele exerce aquela função. Se for juizado da Fazenda Pública, este juiz leigo ou conciliador não poderá atuar, galera, em nenhum juizado de Fazenda Pública. Seja aqui no seu estado, seja em qualquer outro juizado do Brasil. Tá? Então, uma coisa nova, pode cair? Pode não cair também, mas se cai, é uma boa pegadinha, né? Porque você carrega uma regra e da regra tem uma exceção. E da exceção tem uma outra exceção. Porque quando eu falo judiciário, você já vem de plano dizendo que ele não pode. Na realidade, é uma excepcionalidade o juiz leigo e o conciliador. Eles não podem em relação ao seu juizado. Mas se estiverem no juizado da Fazenda Pública, lembrem-se, pessoal, é uma exceção da exceção. Ele vai poder advogar, só não poderá em relação aos juizados de Fazenda Pública em território nacional. Tá? Então não confunda, tá, pessoal, essas duas excepcionalidades. Porque eu falo de judiciário, mas são o que, pessoal? Figuras, autoridades, vamos dizer entre aspas, que poderão advogar, né? Então eu nem digo que eles de plano, pessoal, né, tem um impedimento, porque é uma rigorosidade bastante específica. Então eu trabalho uma excepcionalidade quanto a esse esquema, esse macete, que aqui nós vamos trabalhar agora com vocês, tá? Outro ponto estratégico aqui, galera. Rapidinho, sei que a gente está terminando aqui a nossa aula. Quando vocês estiverem com dúvida lá no dia da prova, vamos fazer esse macete que vai facilitar a vida de vocês. Por quê? Galera, toda vez que a gente fala de cargos, primeiro, vamos guardar o seguinte, né? Nós temos cargos, né, que são top de linha, onde você ganha bem, você regaça, você comanda, você tem poder. E tem cargos que são baixa linha, né? O pessoal quer negocinho malemar e tal, tem menos poder, né? Tá lá no escalãozinho mais baixo. Por que isso é importante para nós, professor? Quando você pegar o artigo 28, pessoal, do Estatuto, que fala sobre as incompatibilidades, lembra que ele deixa bem claro, os incompatíveis não produzem o ato da advocacia, não podem advogar. E lá ele traz vários itens. Só que o que eu quero que você guarde em primeiro momento? Que os incompatíveis, pessoal, eles, de praxe, sempre se encontram nos altos escalões, ou seja, nos cargos de poder, nos cargos de comando. Chegam lá para arregaçar, tá? Aí quando você guarda, professor, então, alto escalão
de plano eu posso ler como uma incompatibilidade? Em primeiro plano, eu quero que vocês leiam dessa forma. Porque se chegar lá na prova e falar assim, ó, delegado pode advogar? Já viu algum delegado advogar? Existe alguma exceção da exceção da exceção? Não, porque de plano você olha assim, delegado tem poder de comando, galera? E como, né? Pega a ponta com a caneta, pá! E aí vai ou não vai, né? O cara, não, tranquilo, pode ir, né? Notem, pessoal, que delegado é um cargo de alto escalão, né? Então, quando eu falo, pessoal, dos cargos altos que nós temos, eu sempre trabalho dessa forma aqui, né? O professor Paulo também, da SERS, gosta muito de falar sobre isso. Quando os cargos são de alto escalão, galera, a gente tem uma primeira leitura, é claro que não é regra total, mas uma primeira leitura o quê? De cargos que geram incompatibilidade. Só que eu tenho também os cargozinhos de baixo escalão. São aqueles cargos, né, pessoal, que não dão esse comando, esse poder hoje de arregaçar junto à minha função. Mas é um cargo muitas vezes público e tal, ganho meu dinheirinho ali. Professor, como que eu vou me ater a essa circunstância? Se nós de plano visualizarmos cargos de alto escalão, pessoal, primeiro passo que eu quero que vocês olhem, um esqueminha muito tranquilo. Alto escalão, incompatibilidade. Baixo escalão, impedimento. No impedimento, pessoal, nós vamos ter duas saídas aqui, para a gente ficar decorando todo o artigo 28, 29 e 30. Eu quero que você faça uma pergunta assim, ó. Que ao contrário não dá. Faz parte do poder legislativo? Toda vez, galera, que a gente vê um cargo, primeiro passo, professor, ao meu ver, é alto ou baixo escalão? De plano, você vê assim, não, professor, isso aqui eu entendo que é de baixo escalão. Se for em primeiro momento de baixo escalão, você faz a pergunta lá para você no dia da prova, mas faça baixinho, porque senão o fiscal pode tomar sua prova. Faz parte do poder legislativo? Se fizer, galera, o que eu quero que vocês marquem? Impedimento. Quando ele fizer parte do poder legislativo, galera, lembre-se, ele pode advogar. Só não poderá contra ou a favor da fazenda pública. Repetindo. Muitos aqui vão, né, entrar em conflito, professor. Cargo de vereador. Alto ou baixo escalão, galera? Na boa. Baixo escalão, galera. Baixo escalão. Então você olha assim, professor, tive dúvida, né? O meu pai é vereador e eu acho ele de alto escalão. Beleza. Quando vocês tiverem dúvida, o que eu peço? Faça a pergunta cruzada. Em que sentido, professor? Se você entender que ele é de baixo escalão, aí você faz a pergunta aqui. Vereador é do judiciário? É policial? Faz parte da área militar? É cartorário? É fiscal em plano municipal, estadual ou federal? Não. Então, eu estou aqui embaixo ainda. Então, se ele está aqui embaixo, ele é impedido. Aí sim, pô, professor, matei a charada, então eu já sei que ele é impedido. Só que a prova vai pedir ainda a acumulação, né? Se ele é impedido, professor, aí eu quero que você faça a pergunta para si. Vereador faz parte do Poder Legislativo? Fala que sim, né? Lembra, né, pessoal? Vereador, né? Vereador, deputado federal, deputado estadual, senador. Faz parte do Poder Legislativo. Então, ele vai ser impedido, em regra, por ser um cargo de baixo escalão, porque nós fizemos a pergunta para cima e não bateu, e ele faz parte do Poder Legislativo. Então, o vereador pode advogar, só não pode contra ou a favor da fazenda pública. Professor, então quer dizer que o vereador pode advogar? Sim, o vereador pode advogar. Só não poderá advogar o vereador, pessoal, em uma exceção que não faz parte do macete, que é o caso dele ter poder de comando, quando ele está na mesa. Chegou na sua prova, falou de deputado, falou de senador, falou de vereador, falou que ele está sentado na mesa. Lembre da palavra mesa, vem de mesa diretora. Se você for primeiro, segundo secretário, vice-presidente, presidente, tá na mesa, galera, não pode advogar, tá? Singelamente, ser vereador,
ser deputado federal, ser deputado estadual, ser senador, nada impede que você advogue. Só não poderá advogar contra ou a favor da fazenda pública, tá? É o primeiro passo para a gente diminuir um pouco o que, pessoal? Esses grandes requisitos do artigo 28, 29 e 30. Às vezes pode cair outros cargos, por exemplo, ó, deixa eu ver aqui um cargo aqui. Técnico da Receita Federal. Cargo de alto ou baixo escalão? Baixo, né? É bacana, dinheirinho até bom, né? Mas em regra é baixo, né? Notem, pessoal, se eu estou trabalhando com cargo de baixo escalão, gera um impedimento. Aí eu faço a pergunta: ele faz parte do Poder Legislativo? Não. Então ele cai na sobra. Tudo que é sobra, galera, nós podemos advogar. Só não poderemos contra a fazenda que o remunera. Contra a fazenda que o remunera. Tá? Então, por exemplo, né, contra a União, esqueça, né, pessoal, que é a fazenda que o remunera. Tá? Então, pessoal, quando nós observamos essas circunstâncias, torna-se um pouquinho mais fácil, tá? É claro, professor, às vezes pode trazer alguma excepcionalidade. Por exemplo, o vereador nós já falamos, regra pode advogar com restrições. Faz parte do Poder Legislativo, só não pode a favor ou contra o que? A Fazenda Pública. Fugindo isso, ele pode ter seu escritório normalmente advogar, salvo se ele estiver na mesa. Mesa diretora, lembre-se, poder comando vai para os incompatíveis lá, ou seja, não faz nada. Só exerce o seu cargo, né, pessoal, junto à Câmara ou junto à Assembleia, se for o caso dos deputados ou senadores. Aqui, pessoal, notem também uma outra pegadinha de prova. Professor de Direito, que é o meu caso. Estou aqui com vocês, estou lá na universidade também. Silvio é professor da Universidade de Cuiabá, né? O Silvio pode advogar? Pode advogar contra a Universidade de Cuiabá? Tá gravando, né? Claro, né? Legalmente poderia, né? Óbvio que eu não vou fazer, porque é a minha melhor faculdade e tal. Mas notem, pessoal, se caísse na prova, lembre-se, o professor de Direito não tem restrição quanto à prática da advocacia. Porque às vezes vem essas perguntas e falam, professor, mas ele é do direito, né? Será que não tem nenhum impedimento? Não, galera. Agora vamos supor, o Silvio é professor concursado de Direito Processual Civil da Universidade Federal de Mato Grosso. Silvio pode advogar? Pode, pessoal. Tanto é que para o professor de Direito, mesmo concursado, ele não tem impedimentos, ele não cai no macete. Se o Silvio quiser, ele pode entrar com ação até contra a própria Universidade Federal de Mato Grosso. Então, lembrando, professor de Direito tá livre, galera. Se cair na prova, porque quando ele fala assim de faculdade particular, então você, professor, beleza, advoga, pô. E a hora que ele fala de federal, porque parece que não é público, vínculo, não tem, galera. Agora, se piorar um pouquinho, se ele falar do diretor da faculdade. Vamos supor, sei lá, hoje, Marco Lorga, diretor da Universidade de Cuiabá, pode advogar? Pode, não tem restrição, galera. Diretor de universidade não tem nenhum impedimento, não cai aqui no macete, não tem impedimento, não tem incompatibilidade. Então a leitura que eu quero que vocês tenham, galera, professor de direito e diretor da faculdade de direito não tem restrições ou não tem incompatibilidades ou impedimentos para a prática da advocacia, tá? Agora, outra pergunta básica também que pode cair, que é a excepcionalidade. Procurador-Geral do Estado pode advogar? Sempre cai esse trem na prova da OAB. Se for lá, passou no concurso de procurador, todo mundo quer, né? Hoje você soma e ganha, sei lá, mais de 100 mil por mês. Então, notem, pessoal, Procurador-Geral de Estado pode advogar? Não. Ele só atuará em relação ao exercício da sua função. O que eu quero que vocês guardem? Todos os cargos na prova que tiver a palavra geral, lembre-se, galera. Defensor geral, procurador geral, ele só poderá atuar no exercício da sua
função. Então, ele não faz parte do macete, tá? Então, ele é excepcionalidade, tá? Diretor-geral, desculpe, pessoal, desculpe. Procurador-geral, defensor-geral, vê a palavra geral, fixem, é excepcionalidade. Só irá atuar em relação ao exercício da sua função. Gerente de instituição financeira, galera, sempre cai também. Gerente de banco, pode advogar? Não pode, porque é cargo de comando, regaça poder. Lembre-se, pessoal, aqui é alto escalão, diretoria, né? Opa, sim? Uhum. Não pode, de forma alguma. Previsto no artigo 28, é incompatível. Não, lá só tem uma excepcionalidade. Lá fala quando você é gerente que não possui poder de comando. Oi? Pois é. Se você conseguir determinar essa previsão do parágrafo do artigo 28, você vai conseguir. Porque o caso de gerentes que não tenham poder de comando, tá, pessoal, é uma excepcionalidade. Não gera incompatibilidades ou impedimentos. Que eu acho muito difícil, porque você está vinculado à instituição bancária, não está? Então lá fala, instituição. Pois é, mas lá fala, gerentes que não possuem poder de comando, com excepcionalidade do outro parágrafo, que o outro é bem claro. Será incompatível gerentes de instituições financeiras ou bancárias públicas ou privadas, né? Então, sendo da pública, sendo da privada, entendo eu que em primeiro momento você... Claro que dá para você discutir aí no caso de recurso, aí empurrando em um mandado de segurança, quem sabe, um bom advogado, difícil Helber, número 11. Tô brincando, pessoal, notem que, né, de plano nós temos aí essa incompatibilidade. Então, gerente de instituições financeiras, galera, tá de plano, caiu lá bonitinho, lindo e maravilhosamente, pelo seu poder de comando, né? Nós temos aí uma incompatibilidade. Uma exceção que nós temos foi esse que eu trouxe, foi a situação que eu trouxe. Se lá na questão, por exemplo, deixar claro que é um gerente que não possua poder de comando, galera, nós caímos numa excepcionalidade, tá? Onde neste caso ele poderia advogar, ele não cai no macete. Quando o gerente não possui poder de comando, tá? Não, nesse caso, se ele comprovar que é gerente, mas não possui poder de comando, que é casos muito excepcionais, galera, mais existentes, ele não tem critérios de incompatibilidade de impedimento, ele poderia advogar normalmente, tá? Então falou da função geral, que essa palavrinha sempre bate, falou de mesa, por isso que eu falo, tem que fixar esses pontos. Palavrinha geral, palavrinha mesa, que vem de mesa diretora, ou circunstâncias, né, pessoal? Lembre-se, professor de direito, lembre-se, né, diretor da faculdade de direito, não tem esses macetes que nós estamos trabalhando, eles estão em plano livres. Outra coisa, não confundam diretor de faculdade, como já caiu, com reitor, tá, galera? Reitor não é reitor da universidade, não é reitor do curso de direito, ele é reitor de uma universidade. O reitor, incompatibilidade ou impedimento, galera? Essa já caiu na prova da OAB. Reitor tem poder, não tem, galera? Regaça, né? Chega lá no reitor da FMT. Né? Abre, fecha, porta de esperança, pá, pá. Notem, reitor, poder de comando é incompatível com a advocacia, tá, galera? Reitor de universidade, poder de comando será incompatível com a advocacia. Então, notem, galera, sempre que nós observarmos, que a gente fechar com chave de ouro a nossa aulinha hoje, vai ter N profissões, N, né, cargos que possam ser cobrados de vocês na prova da OAB. Não tem como a gente discutir todos. Mas o primeiro passo, sentem com calma, faça a tabelinha. Alto ou baixo escalão? Teve dúvida? Faça a pergunta cruzada. Porque se você subir e ele não bater com os requisitos, desce de novo, porque aí você tira a sua dúvida. Você vai saber que tem o impedimento, e o impedimento, sempre faça a pergunta se você está vinculado ao poder legislativo ou não. Se estiver, advoga somente não ou contra a fazenda pública. Agora, se cair na sobra, galera, lembre-se sempre, vocês poderão advogar, só não poderão produzir advocacia contra a fazenda que venha lhe remunerar. Se foi para cima, lembre-se, alto escalão, cargos que nós tenhamos o quê, pessoal?
poder de comando, né, gerenciamento, praticamente todos caem na incompatibilidade. Ou cargo que já faz parte do judiciário, da área militar, do cartorário e, consequentemente, também o que, pessoal? Dos fiscais, tá? Então, fiquem bastante atentos a pegadinhas como essa que podem te aliviar bastante no dia da prova e, com certeza, atingir êxito aí nas questões de primeira fase. Depois eu vou disponibilizar, eu já fiz também esse mapinha mental, trouxe todas essas características para vocês, mando. Eu até esqueci de trazer, quem quiser também anotar aí meu telefone, pessoal, meu WhatsApp, quem quiser participar dos nossos grupos de estudo também, tá? Eu vou deixar aqui para a gente encerrar hoje e vocês só pedirem, a gente incluir vocês sem problema algum, tá? Estou fazendo isso aqui sem pedir autorização do professor Luiz, mas, tá, pessoal, caso vocês tenham interesse, nós temos os nossos grupos lá também. E os grupos estão bem evolutivos, graças a Deus. É o Gabaritando Ética 1, Gabaritando Ética 2, Gabaritando Ética 3, 4 e nós estamos agora abrindo 5, tá? Então ali a gente troca materiais, a gente troca também alguns áudios e algumas dicas, porque os posts cats agora é o que está tendo, né, pessoal? Uma nova mania agora, o pessoal não quer mais visualizar, quer escutar. Então tá correndo, tá escutando, tá correndo, tá escutando, tá andando, tá escutando, tá dormindo, tá escutando. Então a gente vai trabalhar bastante com os podcasts agora que estão dando muito legais, tá dando muito certo e a gente está fazendo várias dicas aí para vocês em primeira fase. Beleza? Qualquer coisa, pessoal, né, só não ligar a cobrar, estou sempre a recepcionar vocês aqui para a gente atingir êxito nessa prova. Obrigado pela participação de vocês, um belíssimo final de semana. Qualquer coisa, galera, me liguem, mande o WhatsApp, sinal de fumaça. Professor, não estou entendendo nada, estou com dúvida, vou estar lá sempre a recepção de vocês, tá?